Olá, eu sou Alan Brito e neste tutorial eu vou mostrar como é possível modelar uma escada helicoidal no SketchUp 7. O SketchUp, como você deve conhecer, caso não conheça, vai ficar conhecendo agora, é uma ferramenta de modelagem gratuita que hoje pertence ao Google, que permite ou que deixa muito fácil e muito intuitiva a modelagem 3D de diversos objetos, porque ele funciona literalmente como se fosse um software de desenho mesmo. Então, o paradigma de modelagem 3D é um pouco diferente do que nós estamos acostumados em softwares como o Blender 3D, o Maya ou o 3ds Max. Então, hoje eu vou mostrar como é possível criar um objeto como esse, uma escada helicoidal. O SketchUp não tem as mesmas ferramentas e opções que os outros softwares 3D disponibilizam, como por exemplo modificadores e alguns outros elementos que poderiam deixar essa modelagem um pouco mais fácil. Mas você vai ver que ele tem alguns truques bem interessantes para criar esse tipo de objeto. Então vamos temporariamente aqui excluir o nosso exemplo de escada, já que nós vamos criar a nossa própria. Então vamos começar. Primeiro passo, criar os degraus. Então, eu vou criar aqui um círculo. Importante, você vai especificar aqui qual é a quantidade de lados do seu círculo. No meu caso, eu vou colocar 12. Caso você queira um número diferente, é só vir aqui embaixo e alterar o número de degraus para a quantidade que você achar melhor. Então, eu vou criar o meu círculo aqui. Repare que nós podemos visualizar aqui a quantidade de lados. Vou criar outro círculo menor. Repare que o próprio Snap do SketchUp já funciona para alinhar as faces do objeto. Bem, tenho aqui já os dois círculos. Vou usar aqui a ferramenta de desenho de linhas do SketchUp para desenhar o meu primeiro degrau. Fiz as duas ligações, vou clicar aqui nessa linha e vou excluir tanto essa face como essa face. Pronto, tenho aqui o desenho do meu primeiro degrau. Agora vou usar a ferramenta Push Pull do SketchUp para fazer um movimento aqui semelhante ao Extrude dos softwares 3D. Pronto, tenho aqui o meu primeiro degrau já criado. O que é necessário agora? Nós vamos fazer as cópias. Mas antes disso, nós precisamos converter esse objeto em um componente do SketchUp para ficar mais fácil de trabalhar a modelagem. Então eu vou selecionar ele inteiro com a ferramenta de seleção do SketchUp, botão direito do mouse, e vou aqui criar um componente, Make Component. Vou simplesmente dizer que ele se chama degrau. Deixe marcada essa opção para que você já substitua o seu objeto selecionado pelo componente. Eu já havia criado um antes, então por isso que ele mostrou aquela mensagenzinha. No seu provavelmente não vai aparecer, a não ser que você tenha já um componente chamado degrau. Então o que nós faremos agora? Vamos copiar esse objeto em volta aqui do nosso modelo. Vou acionar aqui a ferramenta para fazer cópias. Vou escolher como ponto de origem, claro, o ponto central dos dois círculos, será esse. E a cópia será referenciada por esse endpoint. Deixe a tecla Ctrl pressionada que o SketchUp fará uma cópia do degrau. Clico aqui. Agora o que nós faremos? Antes que você saia da ferramenta de cópia, ou melhor, da ferramenta de rotação, você vai aqui nesse cantinho, você vai especificar um valor numérico. É só digitar, por exemplo, 11, você não precisa nem clicar aqui, eu sequer cliquei, estou apenas digitando 11x. 11x. O que o SketchUp vai entender com esse 11x? Que você quer repetir a mesma cópia 11 vezes. Então eu vou apertar Enter, olhem o que ele fez. Ele copiou o mesmo objeto 11 vezes em volta do mesmo centro. Essa é uma ferramenta extremamente útil do SketchUp para fazer qualquer tipo de objeto que se repita várias vezes na tela. Então, o que nós faremos agora? Vou selecionar todos os meus degraus que ainda estão no piso. Nosso objetivo é fazer uma escada
helicoidal. Então eu vou acionar aqui o mover do SketchUp e vamos imaginar que eu gostaria de fazer, que eu vou mover esses objetos usando esse endpoint como referência e esse aqui de cima. Mantenha a tecla Ctrl pressionada e você vai ver que um sinalzinho de mais vai aparecer ali do lado do ícone do SketchUp, do cursor do SketchUp. E quando eu clicar aqui, ele vai fazer uma cópia. Eu vou usar a mesma coisa que eu usei antes com o Rotate, 11x. Digite isso no teclado, pressione Enter e olha o que ele vai fazer. Ele vai criar 11 cópias. Então, o que nós faremos agora, você vai manter a tecla Shift pressionada e vai sair clicando nos degraus da sua escada. Vou selecionando. Para girar ele assim é só usar o scroll do mouse. Pressione o scroll, gire com o scroll pressionado. Pronto, tenho os meus degraus aqui selecionados. Vou usar a tecla mover. Tiro os meus degraus do meio do objeto. Seleciono esses aqui e deleto. Pronto, tenho aqui a minha escada helicoidal criada no SketchUp. Esse modelo, claro, não está perfeito, poderia ser bem mais detalhado, mas para esse tutorial, que tem como objetivo apenas mostrar a criação dessa escada, é suficiente. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa técnica de criação com SketchUp, e ela pode ser usada para criar vários elementos, principalmente elementos repetitivos que aparecem com frequência em projetos arquitetônicos, que são excelentes de criar com o SketchUp. Então, até a próxima!